E aí pessoal, tudo bom? Então, começando aqui a nossa revisão para o primeiro bimestre do sétimo ano de História. Até 2018, gente, o sexto ano ele chegava no conteúdo de História até o final do Império Romano e aí acabava a parte de História. No ano passado, teve uma mudança no currículo, então algumas escolas foram até o Império Romano e outras esticaram até as Cruzadas na Idade Média. Tá? Então, eu entendendo que a gente tem alunos que foram até Roma e alunos que foram até as Cruzadas, eu vou fazer uma primeira revisão nesse período final do sexto ano para vocês se situarem na Idade Média. Beleza? Então o que acontece? O Império Romano estava repartido em duas partes, o cristianismo já estava instituído como religião oficial do Império Romano, e o que acontece? O Império Romano ele para de se expandir, ele para de ir para novas terras, buscar novos territórios, e aí, como eles trabalhavam com escravos, a gente também não vai ter mais novos escravos chegando, porque você não está tendo mais essas guerras de conquista do Império Romano. O Império Romano é bem grande, ele está difícil de ser administrado, não tem novos escravos, e aí o pessoal começa a ter problemas em colheitas, que já não tem mais tanta mão de obra, começam a ter vários problemas para pagar os impostos a Roma. Inclusive, dentro da cidade de Roma, o pessoal não tinha condição de pagar os impostos. Então, os cobradores de impostos passavam e as pessoas saíam de casa, fugiam, corriam. E a gente começou a ter em Roma o que a gente chama de êxodo urbano. Né? Geralmente, o pessoal vai estudar êxodo rural, que é a saída do trabalhador do campo e indo para a cidade procurar emprego. Nesse momento em Roma, eles estão começando a sair da cidade e ir para o campo, para as fazendas. E a gente começa a ter uma transformação, né? Então vão ter as duas ao mesmo tempo, da mão de obra. Algumas dessas pessoas que fogem da cidade vão para esses territórios afastados, né? Que são regiões grandes que eram divididas entre a aristocracia romana. Eles vão chegar nessa terra e eles vão pedir para ficar lá. E aí esse dono da terra que não tem mais tantos escravos para manter, ele vai falar: tudo bem, você pode ficar na minha terra, mas você vai ter que trabalhar para produzir nela e grande parte do que você produzir vai vir como imposto, como aluguel para mim. E a gente começa a estabelecer um sistema de mão de obra que vai saindo dessa questão de ser escravo e começa a se tornar servo, que é um camponês que vai trabalhar ali nessa parte aí de plantação, criação de animais, e tudo que ele produz, uma parte disso, que geralmente é em alimento, vai para o senhor da terra, que a gente chama de senhor do feudo, senhor feudal. Feudo é esse território que ele é dono, beleza? Então a gente começa a descentralizar e a gente considera o fim do Império Romano quando a gente vai ter a invasão dos povos bárbaros, que são todos aqueles que não são romanos, todo mundo que não era romano era bárbaro, e a gente começa, como ele está fragilizado e com menos gente, os bárbaros conseguem invadir Roma, que eles tinham muitos e muitos anos já de ranço, de Roma estar conquistando terras, expulsando eles do território deles ou escravizando-os, e aí eles conseguem invadir Roma e a gente considera 476 depois de Cristo como o fim do Império Romano e o começo desse novo sistema que a gente chama de Idade Média nessa divisão. Então a gente vai perder a figura de imperador. Os últimos 50 anos de Roma foram extremamente tribulados, a gente teve várias trocas, 16 imperadores em 50 anos, muitos mortos por golpes de Estado, e um assumia e era um ambiente instável e perigoso, impostos muito altos, e aí Roma se desfaz e morre o último imperador romano, e a gente começa esse período de Idade Média onde o senhor da terra, esse senhor feudal que manda, e ele vai ter um grupo de trabalhadores que vão servi-lo, que vão ser esses servos, que são os camponeses e as pessoas que estão junto dele, né, ou parentes próximos, ou algumas outras, ele vai escalar para serem parte do exército e constituir uma nobreza. E como todo esse território em algum momento tinha sido do Império Romano, que era obrigatoriamente cristão, a gente vai ter uma grande força cristã nesse começo aí da Idade Média. E alguns desses feudos vão ter como donos, né, esses senhores feudais não vão ser cristãos. Apesar de Roma ter se convertido ao cristianismo, nem todo mundo tinha aderido ao cristianismo. E aí a gente vai ter movimentos de uma dinastia, que é a dinastia carolíngia, que a gente chama, né? E aí entra Carlos Magno, Pepino o Breve, né? E essas figuras eles vão começar a expandir o cristianismo pelos territórios ali da Europa, principalmente. Tá? Então,
O Império Romano ele pegava parte da Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Então, quem vai se manter cristão vai ser principalmente a porção da Europa. E o cristianismo ele vai aos poucos crescendo dentro do continente europeu, e Cristo, que é lá da Judéia, que era território do Império Romano, mas é no Oriente Médio, aquela região cristã, ela vão ter os judeus e vão ter outros tipos de cultura ali, né, que são daquela península arábica, que são as culturas que vão dar origem depois ao islamismo, alguns anos depois, tá certo? Então, inicialmente, a Europa fica com essa expansão cristã, manutenção da cultura cristã, e a gente vai ter a Igreja Católica com a figura do Papa sendo um ponto central entre esses senhores feudais, tá? Entre esses senhores feudais a gente vai ter as relações que a gente chama de suzerania e vassalagem. Então, um senhor feudal jura lealdade a outro, mais forte que ele, né? E aí, em caso de guerra, eles vão ter uma ajuda mútua, e é aquele que já era forte fica mais forte, que ele começa a ter outros nobres que têm exércitos jurando lealdade para ele, ele pode exigir que eles venham lutar por ele numa guerra, e a gente vai começar a ter a formação dos primeiros reinos. Só que como o território da Europa, apesar de ser pequeno comparado com outros continentes, mas ele é bem extenso para a quantidade de reinos que ele tinha, ele fica fragmentado em vários pequenos feudos e vários pequenos reinos, né, que são essa junção dos feudos que vão se aliando uns com os outros. Nesse sistema dos feudos, eles praticamente não vão usar muito dinheiro. Eles vão usar geralmente tributo em comida, que é o que mais é importante para eles. Então eles vão ter o retorno, né? O Império Romano ele usava muito a questão das moedas, né? Agora o feudalismo da Alta Idade Média vai usar pouco as moedas e vai usar muito o escambo, que é a troca de produto por produto. Tudo bem? Então, a gente fragmentou o Império Romano em vários pequenos reinos. A gente vai começar a ter esses senhores feudais surgindo, as culturas próprias, né? No norte da África, no Oriente Médio, voltando até as práticas comerciais livres daquela imposição religiosa romana, muitos politeístas, e vai dar brecha para surgir o islamismo lá no Oriente Médio, depois com a figura do profeta Maomé, e na Europa, que não é o lugar onde Cristo nasceu, que vai manter essa cultura cristã, e a base em Roma, né, que vai ser inicialmente a grande sede ali da Igreja Católica, e de onde o Papa, que é uma figura que já existe desde a morte de Cristo, né? São Pedro foi o primeiro Papa, e a gente vai ter os papas conduzindo a religião e conduzindo a administrando. Então a gente vai ter três tipos de classe social. A nobreza, que são os donos da terra, os nobres, os soldados, aquela elite que fica ali com o senhor feudal. A gente vai ter os camponeses, ou os servos, / escravos, porque a gente vai ter nessa transição de escravidão, a gente ainda vai ter escravidão nesse período, só que menor, e a gente vai ter a figura dos religiosos, que vai ser o clero. O clero vão ser as figuras da igreja, que vai ser o padre, o bispo, o papa e as outras figuras que surgem ali dentro da igreja, cada uma na sua própria hierarquia, com o papa como responsável. Então, dentro de todas as igrejas que estão espalhadas pela Europa, o território da igreja pertence à igreja e não àquele senhor feudal. Então a igreja pertence ao Papa. Então o Papa, se você somar todas as terras que são da igreja espalhadas pela Europa, ele teria o maior reino. Tudo bem? Só que não é um reino voltado para a luta. No finalzinho desse período de Alta Idade Média, no ano de 1095, a gente vai ter um desses papas, o Papa Urbano II. A Europa está lidando com vários problemas de fome, peste, e ele vai direcionar os exércitos da Europa para conquistar lá no Oriente Médio Jerusalém, que ele diz que seria a cidade sagrada para a religião cristã, e aí ele direciona os exércitos e começa o período das cruzadas, que é o finalzinho do 6º ano de vocês, que vocês deveriam ter tido. Então, são várias cruzadas, dependendo do historiador, ele vai dividir em 3 grandes cruzadas, em 8, ou eles dividem ainda mais, são 16 cruzadas, então depende do professor que te ensinou, você pode ter aprendido só 3 cruzadas, mas compreende todo esse período. E a última cruzada é a de 1270, que é um período que inclusive a gente está sem papa. A gente chama de sé vacante, que é o período que a igreja está sem esse comando, né? Sem o
o cargo que ocupa a igreja máxima, que é o Papa. Então, nessa sé vacante, a gente vai ter o período da última cruzada. Não resulta em nada, o território de Jerusalém vai permanecer em conflito até os dias de hoje. A gente ainda tem aquela região ali de conflito entre cristãos, os judeus e os islâmicos, né? Então é uma região de conflito muito forte. E essas cruzadas serviu para no sexto ano você entender um pouco mais sobre o islamismo. Tá? Então o islamismo, que é essa outra cultura, essa outra religião, então ela não considera o nascimento de Maomé, por exemplo, né? Eles consideram a Hégira, que é quando Maomé sai da cidade de Meca e vai até Medina, eles entendem como a primeira peregrinação religiosa ali de Maomé, que ele estava inclusive sendo perseguido em Meca, né? E aí depois ele vai para Medina, consegue organizar um exército e voltar. Essa saída dele de Meca a gente chama de Hégira e é o começo do calendário islâmico, que vocês viram lá no sexto ano. Tudo bem? Então, existem várias culturas diferentes e as cruzadas servem para a gente intermediar esses atritos culturais e religiosos que acontecem para afirmar a Europa. Tá? Ainda existem islâmicos na Europa, ao longo desse período que a gente vai estudar agora no sétimo ano e até hoje. Tá? Então, vão ter movimentos no sétimo ano das grandes navegações de Portugal. Portugal acabou de se emancipar dos islâmicos. Né? Portugal e Espanha expulsam os islâmicos daquela região já em 1400 e pouquinho, né? Bem depois já desse período de cruzadas. E a gente entra no nosso sétimo ano de história, tá certo? Então eu fiz uma revisão rápida, espero não ter desgastado muito, é bastante coisa, mas era para vocês terem visto e se ambientar que a história ela vai continuando, né? Ela não acaba no sexto ano e começa uma outra história nada a ver no sétimo. Então a gente está justamente nesse fim das cruzadas e alguns problemas que vão começar a acontecer na Europa para essa Idade Média ir acabando e a gente entrar na parte das grandes navegações. Beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.